Você já parou para se perguntar se Deus está mesmo ouvindo suas orações ou se talvez você esteja apenas falando consigo mesmo? Será que aquilo que você chama de oração está de fato alcançando o coração do Criador? Ou está sendo travado por barreiras invisíveis que você nem percebe? E se eu te dissesse que há uma maneira exata, clara e profunda de como devemos falar com Deus, e que a maioria das pessoas está errando justamente nisso? E se essa forma não estiver ligada às palavras bonitas que usamos, nem à frequência com que rezamos, mas há algo infinitamente mais importante, mais íntimo, mais espiritual? Existe um segredo, oculto para muitos, revelado a poucos, que transforma completamente a forma como nos conectamos com Deus. Um segredo que está na própria Bíblia, mas que muitos leem e ignoram. Um segredo que Jesus revelou não para os religiosos de aparência, mas para os filhos sinceros, os corações quebrantados, aqueles que realmente querem uma comunhão com o Pai. Você já sentiu como se suas orações estivessem vazias, repetitivas, sem força? Já passou pela angústia de orar por algo e sentir que nada muda? Já teve a sensação de que Deus está em silêncio ou distante? Talvez o problema não esteja no que você pede, mas em como você pede. Talvez Deus esteja tentando te ensinar algo que você ainda não entendeu sobre o modo certo de falar com Ele. Neste vídeo, vamos explorar, passo a passo, como a própria palavra de Deus ensina a se comunicar com o Criador. Vamos revelar os princípios espirituais esquecidos, os ensinamentos de Jesus sobre a oração e as atitudes que impedem ou liberam o poder da presença de Deus em nossas conversas com Ele. E atenção, o ensinamento 8 que será revelado pode ser a chave para desbloquear algo poderoso em sua vida de oração. Não ignore, você vai aprender como rezar o Pai Nosso, mas antes, quero que você reflita comigo. Qual é o verdadeiro propósito da oração? Será que a oração é apenas pedir ou é ser transformado por aquele com quem falamos? Ao longo dos próximos minutos, você vai descobrir verdades bíblicas que talvez ninguém tenha te ensinado. Vai entender por que orações simples podem mover o céu e por que orações sofisticadas, mas vazias, não saem do chão. Você vai enxergar o valor do silêncio, a profundidade da sinceridade, a força do perdão e a beleza da fé. Mas, acima de tudo, vai aprender a reconhecer quando uma oração é realmente ouvida por Deus. Agora, antes de continuarmos essa jornada espiritual, escreva aqui nos comentários a frase "Paz em Cristo". Essa simples atitude é mais do que um comentário, é um compromisso público com sua fé, uma declaração de que você está buscando crescer espiritualmente e que quer aprender a ouvir e ser ouvido por Deus. Curta este vídeo agora mesmo. Sim, agora, pois isso faz com que o YouTube entregue esta mensagem para mais pessoas que estão errando na forma de orar e precisam desta correção bíblica urgente. Seja um instrumento de Deus para que outros também sejam alcançados. E se já fez isso, sinta-se honrado. Você está ajudando a espalhar a palavra viva que cura, instrui e transforma. Aliás, você sabia que muitas pessoas usam este canal como apoio espiritual, porque não têm uma igreja próxima, ou porque vivem em lugares onde são perseguidas por sua fé? Pois é. Por isso, sua curtida e seu comentário ajudam mais do que você imagina. Se ainda não se inscreveu, aproveite. Agora, para se juntar a essa comunidade. Aqui a fé é alimento, a oração é prática e o estudo é revelação. E neste vídeo, mais do que em qualquer outro, você vai perceber que o modo como você fala com Deus pode determinar se você será ouvido ou não. Prepare-se, a Bíblia vai te confrontar, vai te consolar, vai te ensinar e pode até te curar. Mas somente se você estiver disposto a ir até o fim. Respire fundo, abra o seu coração, pegue a sua Bíblia, porque agora
nós vamos começar. E a primeira revelação pode te surpreender. 1. Quando o céu se fecha, a oração que Deus não ouve. Muitas pessoas acreditam que basta dobrar os joelhos e dizer algumas palavras para serem ouvidas por Deus. Acreditam que o simples ato de orar já garante que o céu estará escancarado, pronto para responder. Mas será mesmo assim? A Bíblia, ao longo de suas páginas, deixa claro que existem orações que não sobem, vozes que não atravessam os céus e palavras que não chegam ao trono de Deus. Essa é uma verdade dura, mas necessária. Nem toda oração é ouvida, e muito menos atendida. Em Isaías, capítulo 1, versículo 15, Deus diz de forma direta: quando vocês estendem as mãos, eu escondo de vocês os meus olhos. Mesmo quando multiplicam as suas orações, não as escuto, porque as suas mãos estão cheias de sangue. O que Deus está dizendo aqui é devastador. Há momentos em que ele se recusa a ouvir, porque o coração daquele que ora está sujo, indiferente, incoerente. A oração, quando nasce de um coração indiferente à vontade de Deus ou manchado pela hipocrisia, se torna um eco vazio. E aqui está o primeiro e mais importante alerta do nosso estudo. A forma como você vive fora da oração afeta diretamente o poder da sua oração. Deus não é movido por repetições, nem se comove com discursos bonitos. Ele não está interessado em fórmulas, nem em expressões religiosas decoradas. O que o move e o que abre o céu é um coração alinhado à verdade, um espírito quebrantado, uma vida disposta à transformação. O Salmo 66, versículo 18 afirma: se eu no coração contemplasse a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Isso significa que há desejos, hábitos, pensamentos que podem sabotar sua oração antes mesmo de ela começar. O problema, muitas vezes, não está em Deus, está no que você insiste em esconder dele. Enquanto você tentar impressioná-lo, ele permanecerá em silêncio. Mas quando você se despir das máscaras e se colocar nu em sua presença, com arrependimento e sinceridade, então o céu começa a se abrir. A oração é um lugar de revelação, mas não a revelação de Deus sobre as outras pessoas. É Deus revelando você a você mesmo. E se essa verdade não estiver no centro da sua oração, você pode passar a vida toda falando e não ser ouvido. Quantas vezes você já orou, pedindo libertação de algo, mas manteve aquele mesmo pecado escondido em seu dia a dia? Quantas vezes pediu bênçãos, mas não foi bênção para ninguém? Quantas vezes se emocionou numa oração, mas continuou frio e indiferente às pessoas ao seu redor? A oração que agrada a Deus começa antes das palavras. Ela nasce na alma. É por isso que Jesus, ao ensinar sobre a oração, diz: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto. Mateus, capítulo 6, versículo 6. Aqui Jesus não está apenas falando de um espaço físico, mas de um lugar espiritual de intimidade, verdade e silêncio interior. É nesse quarto fechado que você não finge. É ali que você reconhece: Deus, eu preciso de ti e não tenho nada a esconder. Ezequiel, capítulo 14, versículo 3, nos oferece mais uma chave para entender o motivo de tantas orações não serem ouvidas. Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos em seus corações e puseram o tropeço da sua maldade diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Veja bem, o povo não estava com ídolos de madeira nas mãos. Os ídolos estavam no coração. Ou seja, tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida, seja orgulho, ressentimento, vaidade ou pecado, bloqueia o caminho da oração. E aqui está o ponto mais delicado desta reflexão.
Você pode estar orando com frequência, mas para um céu fechado. E o motivo não é o silêncio de Deus, mas a distância que seus próprios hábitos criaram entre vocês dois. Talvez agora você entenda por que certas orações parecem não funcionar. Não é que Deus não pode te ouvir, é que Ele escolheu não ouvir enquanto você insistir em manter o coração endurecido. Mas isso não é uma sentença, é um chamado à mudança. Deus, em sua misericórdia, sempre abre a porta quando há arrependimento sincero. Em Provérbios, capítulo 28, versículo 9, está escrito: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ou seja, se você ignora a palavra de Deus no seu cotidiano, não adianta esperar que Ele ouça você quando for conveniente. A oração não é um interruptor de emergência a ser puxado nos momentos de desespero. Ela é um relacionamento contínuo com o Pai, cultivado em obediência, humildade e verdade. Mas atenção, isso não significa que você precisa estar perfeito para orar. Pelo contrário, Deus ama a oração imperfeita de um pecador sincero muito mais do que a oração bela de um hipócrita. Jesus deixou isso claro na parábola do fariseu e do publicano. Lucas, capítulo 18, versículo 10 ao 14. O fariseu orava com palavras pomposas, exaltando suas virtudes. Já o publicano mal conseguia levantar os olhos ao céu. Sua oração foi apenas: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E foi este, o mais simples, o mais quebrado. Quem saiu justificado? A verdade é que a oração não é sobre performance, é sobre presença. E Deus não está procurando quem ora bonito, mas quem ora verdadeiro. Se você chegou até aqui, talvez seja porque algo dentro de você reconhece essa verdade. Talvez você esteja cansado de orações que não passam do teto. Talvez seu espírito esteja sedento por uma conexão real com o Pai. Então aqui está a chave para abrir o céu. Volte ao lugar da verdade. Antes de orar, examine seu coração. Se houver mágoas, perdoe. Se houver pecado, confesse. Se houver orgulho, quebre. Se houver frieza, clame por fogo. Porque quando o coração se rende, o céu se abre. 2. A linguagem que o céu entende. A sinceridade desarmada. Existe uma linguagem que os céus compreendem de imediato. Uma linguagem que atravessa as nuvens, rompe os bloqueios espirituais e toca diretamente o coração de Deus. Não se trata do hebraico, do grego ou do latim. Não é feita de palavras bonitas, termos teológicos ou recitações decoradas. É a linguagem da sinceridade desarmada, aquela que nasce do mais profundo do ser, que não busca impressionar, mas expor com verdade tudo o que há dentro da alma. Muitos cristãos ainda acreditam que orar é uma performance espiritual. Eles se preocupam em escolher as palavras certas, em soar piedosos, espirituais, reverentes. E claro, há lugar para a reverência, mas não para o fingimento. Deus não está interessado na eloquência das palavras, e sim na autenticidade do coração. Jesus nos ensina isso de forma clara em Mateus, capítulo 6, versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Note que o foco do alerta de Cristo não está na quantidade de palavras, mas na vaidade com que são usadas, como se a oração fosse uma moeda de troca e não um encontro real. É por isso que a oração mais poderosa nem sempre é aquela feita de joelhos dobrados, com voz forte ou lágrimas abundantes. Às vezes, a oração que mais agrada a Deus é aquela murmurada com vergonha, no fundo de um quarto escuro, quando a alma não tem mais forças nem para se explicar. Porque é ali, quando não temos mais o que oferecer, que oferecemos o que Ele mais deseja, a nossa verdade. Quando Jesus fala sobre entrar no quarto, fechar a porta e orar ao Pai que está em secreto, Mateus 6,6, Ele está nos convidando a
um lugar onde não há plateia, onde não há elogios nem julgamento humano. Nesse ambiente sagrado, o que importa não é o como se ora, mas o quem está orando. Quem é você de verdade quando ninguém está olhando? Essa é a versão de você que Deus quer ouvir. A oração só se torna viva quando a máscara cai. Lembra-se de Ana, mãe de Samuel? Em 1 Samuel, capítulo 1, encontramos uma mulher humilhada, aflita, estéril, alguém que já não tinha palavras, e é nesse estado de fragilidade que ela ora. Ana falava no seu coração, somente os seus lábios se moviam e não se ouvia a sua voz. Porém, Eli a teve por embriagada. 1 Samuel 1, versículo 13. Mas enquanto os homens a julgavam mal, Deus a entendia perfeitamente. Sua oração era feita de dores, lágrimas e uma esperança teimosa. E foi essa oração, sem formalidades, mas cheia de verdade, que gerou um profeta. Deus ouve os sons que o coração emite, mesmo quando os lábios se calam. E aqui está algo profundo. A oração verdadeira começa quando a nossa aparência espiritual se despedaça. Quando você se permite orar com a alma exposta, com as feridas abertas, com os medos à mostra, você está falando na única linguagem que Deus jamais ignora. Quantas vezes você tentou esconder de Deus aquilo que Ele já sabia? Quantas vezes se apresentou diante dele como se fosse alguém que não é, tentando manter uma pose espiritual, enquanto por dentro o coração gritava por socorro? Não é errado chegar a Deus com fraquezas. Errado é fingir que elas não existem. Deus é pai, não é chefe. Ele quer acolher sua dor, não auditá-la. Ele quer te ouvir com sinceridade, não com ensaios. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que oraram com verdade, sem filtros, sem disfarces. Davi, por exemplo, é conhecido como o homem segundo o coração de Deus, não porque era perfeito, mas porque era verdadeiro. Nos Salmos, ele ora com raiva, com medo, com tristeza, com alegria, com gratidão, com culpa, com tudo que carregava. No peito, veja o Salmo 13. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Aqui, Davi não está tentando manter uma imagem de fé inabalável. Ele está confessando sua angústia com ousadia, porque sabia que Deus o amava o suficiente para suportar sua verdade. Talvez seja a hora de você fazer o mesmo. Talvez você precise parar de tentar parecer forte diante de Deus e simplesmente confessar que está cansado, que está duvidando, que está com medo. Deus não se ofende com suas fraquezas. Ele já conhece tudo o que você sente antes mesmo de você colocar em palavras. Mas ainda assim, Ele quer ouvir. Porque na sinceridade há comunhão. E na comunhão há cura. Essa é uma verdade espiritual profunda. A sinceridade na oração não muda Deus, muda você. Ela reorganiza o caos interno. Ela limpa os olhos da alma. Ela desarma as defesas que você ergueu contra o próprio Deus. E quando isso acontece, você passa a orar não apenas com palavras, mas com todo o seu ser. Jesus, em sua oração no Getsêmani, nos dá o exemplo mais puro disso. Ele sabia o que viria, sabia da cruz, da dor, da separação. E ainda assim orou: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus capítulo 26, versículo 39. Isso não é resignação passiva. Isso é sinceridade absoluta. Ele não fingiu. Estar pronto, ele disse. Pai, está pesado. Mas também disse, confio em ti. É isso que Deus espera da sua oração, que seja real e que mesmo na dor haja confiança. Então, antes de você orar de novo, pergunte-se: estou sendo honesto com Deus ou estou tentando agradá-lo com palavras que nem eu acredito? Estou me apresentando como realmente sou
ou como acho que devo parecer, porque Deus não abençoa uma versão inventada de você. Ele abençoa você de verdade, com suas lágrimas, suas lutas, seus conflitos e principalmente com seu desejo sincero de ser ouvido e transformado. A oração não é o lugar onde você impressiona Deus, é o lugar onde você se entrega. 3. O perdão como porta de acesso à presença de Deus. Se existe uma chave espiritual capaz de abrir portas que permanecem trancadas na vida de muitos cristãos, essa chave se chama perdão. E não é por acaso que Jesus nos ensina, em diversas ocasiões, que antes de nos apresentarmos a Deus em oração, é necessário examinarmos o estado do nosso coração em relação ao outro. Muitos não percebem, mas a falta de perdão não é apenas uma questão emocional ou moral. É uma barreira espiritual real, que obstrui a comunhão com Deus, bloqueia o fluir da graça e impede que as orações sejam plenamente ouvidas e atendidas. Em Marcos capítulo 11, versículo 25, o próprio Cristo afirma: "E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas." Aqui não há espaço para dúvidas. O perdão que recebemos está diretamente ligado ao perdão que oferecemos. A oração, para ser verdadeira, exige reconciliação. E a reconciliação começa dentro de nós, quando decidimos libertar o outro das dívidas que guardamos silenciosamente no coração. Quantos cristãos oram com fervor, clamam com intensidade, suplicam com lágrimas, mas permanecem amarrados à mágoa, ao ressentimento, à raiva não resolvida? A alma se contorce por dentro, mas os lábios recitam palavras que não sobem. Isso porque Deus, sendo Pai, sabe que um coração carregado de rancor não está pronto para receber paz, nem sabedoria, nem consolo. É como tentar acender uma luz em um cômodo trancado. Não é a lâmpada que está quebrada, é a porta que está fechada. E o perdão é justamente a chave que abre essa porta, não apenas em direção ao outro, mas também em direção ao Pai. Na oração do Pai Nosso, Jesus não apenas inclui o perdão, mas o coloca como centro da nossa petição. Perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso significa que, ao orar, você está declarando diante de Deus que deseja receber a mesma medida de misericórdia que oferece. E aqui está a questão delicada. Você está mesmo disposto a isso? Está preparado para ser tratado da mesma forma que trata quem te ofendeu? Muitos dizem amém sem perceber a profundidade do que estão pedindo. Mas Deus leva isso a sério. Não se trata de uma frase bonita num texto litúrgico. Trata-se de uma lei espiritual que rege o fluxo da graça. Não há reconciliação com o céu enquanto persistir a divisão na terra. Perdoar não é esquecer. Não é fingir que nada aconteceu. Não é justificar a dor, nem aprovar o que foi feito. Perdoar é soltar o peso que te prende. É deixar de carregar o ofensor nas costas como um fardo invisível que te impede de andar em direção à plenitude. É abrir mão da justiça própria e confiar que Deus, justo e fiel, cuidará de todas as coisas no tempo devido. José, o filho de Jacó, é um exemplo poderoso dessa verdade. Após ter sido traído, vendido, humilhado e esquecido pelos próprios irmãos, ele teve a oportunidade de se vingar. Mas escolheu restaurar, escolheu perdoar. E essa decisão não apenas libertou os irmãos dele, mas libertou o próprio José de uma vida marcada pela amargura. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, ele declara: "Vós intentastes o mal, e contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida." O perdão, neste caso, foi uma ponte entre o sofrimento e a missão, entre a dor e o propósito.
E talvez seja justamente isso que você esteja precisando agora: construir uma ponte entre sua oração e a resposta de Deus. E essa ponte inevitavelmente passa pelo território do perdão. É comum ouvir pessoas dizendo: eu oro tanto, mas nada muda. E, em muitos casos, a resposta está na pergunta que ainda não foi feita: a quem eu ainda preciso liberar? O perdão não é um prêmio que o outro merece. É um presente que você se dá, um gesto que honra a sua própria liberdade. Enquanto você mantém alguém preso no calabouço da mágoa, é você quem segura a chave do cativeiro. E é você quem permanece lá dentro. Jesus, pendurado na cruz, com o corpo dilacerado e o coração em agonia, proferiu uma das frases mais impactantes de toda a história: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Ali, naquele instante de dor extrema, o perdão se tornou redenção. A oração se tornou ponte entre o céu e a terra. Jesus não orou pela destruição dos que o feriram, ele orou pela libertação deles. E é isso que somos chamados a fazer: transformar nossa dor em intercessão, nossa indignação em compaixão, nossa amargura em libertação. É impossível falar com Deus de verdade enquanto mantemos os punhos cerrados contra aqueles que nos feriram, porque orar é abrir as mãos, é abrir o coração, é abrir espaço para que o Espírito Santo nos molde à imagem de Cristo. E Cristo é perdão em carne e osso. Cada vez que você decide perdoar, mesmo sem sentir vontade, mesmo sem ver arrependimento no outro, você se torna mais parecido com Jesus. E isso, por si só, já é uma oração poderosa, porque expressa com atitudes aquilo que muitas vezes não conseguimos traduzir com palavras. Portanto, antes de dobrar os joelhos novamente, pare, respire, lembre-se de quem ainda ocupa um lugar doloroso em sua memória. Pergunte ao Espírito Santo se há algo não resolvido, uma raiz amarga que ainda cresce silenciosa. E, se houver, não hesite, libere o perdão. Faça isso como um ato de fé, como uma oração silenciosa que ecoa mais alto do que qualquer clamor. Porque quando o perdão é liberado, o céu se abre, a oração ganha asas e a presença de Deus invade lugares antes inalcançáveis da alma. 4. O silêncio que fala mais alto, quando Deus responde no vazio. Há momentos em que o maior erro na oração não está nas palavras que dizemos, mas no fato de não sabermos silenciar depois de dizê-las. Muitas pessoas se aproximam de Deus como se estivessem diante de um balcão de pedidos, despejando uma lista de necessidades, exigências e urgências. E então se levantam, saem e seguem a vida, acreditando que oraram. No entanto, não deram a Deus a chance de responder. E como esperar que uma conversa seja verdadeira se apenas um dos lados fala? O silêncio, muitas vezes, é o espaço onde Deus mais claramente se manifesta. É ali, quando cessam as vozes externas e os barulhos internos se aquietam, que a alma começa a ouvir aquilo que só o Espírito Santo pode comunicar. Jesus nos deixou esse exemplo de forma repetida. Ele se retirava para lugares solitários, buscava a solidão no meio da multidão, afastava-se até mesmo dos discípulos para estar a sós com o Pai. Em Lucas, capítulo 5, versículo 16, lemos: Jesus, porém, retirava-se para lugares solitários e orava. O texto não diz que ele falava o tempo todo, ele orava. E orar para Jesus também incluía esperar em silêncio, ouvir em quietude, descansar na presença. Vivemos num mundo tão barulhento, onde o ruído das redes sociais, das notificações, das opiniões alheias e até das preocupações pessoais não nos permite um segundo de calma. Mas Deus não compete com esse barulho. Ele não grita por atenção, ele sussurra. E somente os que aprendem a silenciar
conseguem ouvir esse sussurro que restaura, que corrige, que orienta e fortalece. O profeta Elias, após enfrentar uma batalha espiritual intensa contra os profetas de Baal, fugiu para o deserto, esgotado, desesperançado. No Monte Horebe, ele esperava uma manifestação poderosa de Deus, talvez no fogo, no vento forte ou no terremoto. Mas em 1 Reis, capítulo 19, versículo 12, a Bíblia nos revela que o Senhor não estava em nenhuma dessas manifestações imponentes. Deus estava presente em um sussurro suave e tranquilo, e foi naquele silêncio quase imperceptível que Elias ouviu a direção que transformaria sua caminhada. Isso nos ensina algo valioso. A resposta de Deus nem sempre vem embalada em sinais visíveis. Muitas vezes, ela chega envolta no silêncio da confiança. O silêncio na oração não é a ausência de fé. É a maturidade de quem entende que orar não é apenas apresentar desejos, mas também escutar propósitos. É a postura espiritual de quem diz: Pai, já falei o que precisava, agora me ensina a ouvir o que eu não sabia que precisava. Esse tipo de escuta ativa exige uma disposição interior rara em nossos dias, a disposição de esperar. E esperar, nesse contexto, não é estar passivo, é estar presente. É reconhecer que Deus age até quando parece que nada está acontecendo. É crer que o simples ato de estar com Ele em silêncio já é transformação em andamento. Esse silêncio, porém, não é sempre confortável. Ele nos obriga a encarar o que normalmente escondemos atrás das palavras. Ele nos confronta com as nossas inquietações, dúvidas, medos e contradições. Mas justamente por isso, o silêncio pode ser cura. Ele revela, desarma, limpa e fortalece. Muitos evitam esse silêncio porque temem o que vão ouvir. Outros, porque acham que Deus não está ali. Mas a verdade é que Deus não está ausente no silêncio. Ele está testando a profundidade da sua entrega. Talvez, em sua vida de oração, você tenha sentido que Deus está calado, que Ele não responde, que o céu está em silêncio absoluto. Mas e se esse silêncio não for rejeição, e sim preparação? E se o que parece ser vazio for, na verdade, Deus esvaziando seus medos para te encher de discernimento? O Salmo 62, versículo 1 declara: A minha alma espera silenciosa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Essa espera silenciosa é um ato de rendição, de adoração, de confiança absoluta. Quando você se cala diante de Deus, está dizendo com seu coração: não preciso controlar, não preciso entender tudo. Agora, basta saber que tu estás aqui. Essa postura interior muda a maneira como oramos. Passamos de exigentes a adoradores, de ansiosos a confiantes, de faladores a ouvintes. E nesse processo, o Espírito Santo encontra espaço para nos guiar em profundidade, porque a voz de Deus raramente vem gritando. Ela vem na forma de paz, convicção, clareza, direção. Mas para perceber essas manifestações, é preciso treinar a alma para escutar. E esse treino começa com o silêncio voluntário. Não um silêncio vazio, mas um silêncio cheio de fé. Portanto, da próxima vez que você entrar no seu quarto para orar, experimente algo diferente. Não fale nada. Apenas se sente. Feche os olhos. Respire. Sinta a presença do Pai. Permita que o ambiente sagrado do silêncio revele o que as palavras nunca conseguem expressar. Fique ali, sem pressa. Espere como quem ama, não como quem exige. Porque Deus responde no tempo dele, do jeito dele, e muitas vezes a resposta já está presente. Mas você ainda não estava calmo o suficiente para perceber. E quando esse silêncio se torna hábito, ele passa a permear toda a vida. Ele vai com você para o trabalho, para o trânsito, para os momentos difíceis.
Você passa a carregar um lugar secreto dentro de si, um refúgio espiritual, onde Deus fala continuamente, mesmo que ninguém mais ouça. Esse é o verdadeiro fruto de uma oração madura. A consciência da presença constante de Deus, inclusive nos momentos em que tudo parece calado. Porque no reino de Deus, o silêncio não é ausência, é reverência, é comunhão, é escuta, é fé em repouso. 5. A confiança que sustenta a oração. Orar como quem sabe a quem está falando. A oração sem confiança é como um barco à deriva. Flutua por um tempo, mas logo se perde no mar da dúvida. Muitas pessoas oram, mas não acreditam verdadeiramente que Deus está ouvindo. Pronunciam palavras de fé, mas em seu interior abrigam o medo, o desânimo, a desconfiança silenciosa. E é por isso que muitas vezes não experimentam transformação alguma. Porque a oração que move o céu não é aquela recheada de belas palavras, mas a que nasce da confiança profunda, mesmo quando não se vê nada, mesmo quando não se entende o porquê do silêncio, mesmo quando a dor parece gritar mais alto que a esperança. Confiar em Deus ao orar não é um detalhe da fé, é a essência dela, é a raiz da oração verdadeira. Jesus deixa isso claro em João capítulo 15, versículo 7, ao afirmar: Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Mas observe bem, o versículo não promete que tudo será concedido a qualquer um que peça. Ele estabelece uma condição: permanecer em Cristo e guardar suas palavras no coração. Isso significa que a oração eficaz nasce de um relacionamento contínuo e íntimo com Deus, onde a confiança não é construída em cima de promessas genéricas, mas da experiência concreta de quem caminha com o Senhor dia após dia. É por isso que confiar não é apenas acreditar que Deus pode, é ter a convicção de que Ele quer, sabe e age da melhor maneira, mesmo quando não faz sentido para nós. Confiar em Deus é abrir mão do controle, é orar como Jesus no Getsêmani e dizer: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas, capítulo 22, versículo 42. Essa é a oração mais sincera e mais poderosa que um cristão pode fazer. A que se submete, a que se rende, a que não condiciona sua fé ao resultado da oração, mas que permanece firme mesmo sem respostas imediatas. Porque a confiança absoluta diz: mesmo que o milagre não aconteça como espero, ainda assim confio que o Senhor está comigo, e isso basta. Tiago, em sua epístola, reforça essa verdade com intensidade. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7. Essas palavras não foram escritas para nos condenar, mas para nos alertar. Quando oramos com dúvida, não apenas nos distanciamos da fé, mas nos fechamos para a direção de Deus. A dúvida é o vírus que enfraquece a oração. Não porque Deus se recusa a ouvir, mas porque o coração dividido não consegue receber com plenitude aquilo que Ele deseja dar. É importante lembrar que confiar em Deus não significa esperar que tudo aconteça exatamente como queremos. Confiança não é exigir, é descansar. É como a criança que deita no colo do pai sem precisar saber para onde ele a está levando, porque sabe quem ele é. Assim também é o coração que confia em Deus. Ele se entrega, mesmo sem ver o caminho. Ele ora e depois da oração segue em paz. Ele apresenta os pedidos, mas não se desespera na espera. Ele crê que o tempo de Deus é perfeito e que, mesmo no silêncio, o Pai está agindo nos bastidores da eternidade para que tudo coopere para o bem daqueles que o amam. Romanos 8, versículo 28.
A confiança também é o que sustenta a oração nos momentos mais escuros da vida. Quando os diagnósticos são desfavoráveis, quando as portas se fecham, quando as perdas parecem irreparáveis. É nessa hora que a oração se revela como um ato de resistência espiritual. O próprio Jesus, quando soube da morte de Lázaro, chorou. Mas diante do túmulo, orou com confiança. Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. João, capítulo 11, versículos 41 e 42. Repare que Jesus agradece antes do milagre acontecer. Isso é fé verdadeira. Isso é confiança madura. Ele não esperou ver a ressurreição para crer. Ele creu antes e orou como quem sabia que a resposta já estava a caminho. Talvez essa seja a virada espiritual que falta em sua vida de oração. Parar de orar como quem implora e começar a orar como quem confia, como quem sabe que Deus já está presente na dor, no processo, na espera e na resposta. Porque a confiança não remove o sofrimento, mas transforma a forma como você caminha por ele. Ela te sustenta quando os pés querem desfalecer. Ela te fortalece quando a esperança tenta desvanecer. Ela te lembra que o Pai está vendo o que você não vê, ouvindo o que você não consegue dizer e preparando o que você ainda não pode entender. Portanto, da próxima vez que você orar, respire fundo antes de começar. Coloque o coração em silêncio e diga a Deus, com toda a verdade que houver em você: eu não sei o que o Senhor fará, mas eu confio, eu entrego, eu descanso. Essa é a oração que muda destinos, porque essa é a oração de quem conhece o caráter do Deus a quem serve. Oração feita com confiança não é apenas escutada, é honrada, porque Deus responde à fé com fidelidade e a entrega com glória. E a alma que confia, ainda que atravessando vales escuros, encontra luz, direção e paz. 6. A fé que move céus. Quando crer é mais importante do que pedir. A fé é o fio invisível que conecta a terra ao céu, o tempo à eternidade, a fragilidade humana ao poder divino. Sem fé, a oração se torna um discurso vazio, uma conversa monótona com um céu fechado. Mas quando há fé genuína, ainda que pequena, ainda que trêmula, a oração ganha corpo, ganha força, ganha asas. Jesus foi categórico ao afirmar em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Essa não é uma promessa mágica, mas uma revelação espiritual poderosa. A oração verdadeira não é apenas falar com Deus, é crer que Ele está agindo, mesmo quando nada ao redor muda. Crer antes de ver. Esse é o desafio mais profundo da vida espiritual. A fé, como nos ensina Hebreus, capítulo 11, versículo 1, é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E é essa certeza, essa convicção no invisível, que transforma uma oração comum em um ato sobrenatural. Muitas vezes, confundimos fé com otimismo, esperança ou pensamento positivo. Mas a fé que Jesus ensina é muito mais do que isso. Ela é confiança inabalável no caráter de Deus, na sua soberania, na sua bondade. Não se trata de acreditar que tudo vai dar certo do nosso jeito, mas de crer que mesmo que não dê, Ele continua sendo bom e sua vontade é perfeita. A mulher do fluxo de sangue, em Marcos 5, versículos 25 ao 34, é um exemplo poderoso desse tipo de fé. Ela não fez uma oração longa, não proferiu palavras elaboradas, não teve sequer a chance de conversar com Jesus. Apenas disse consigo mesma: se eu apenas tocar em suas vestes, ficarei curada. E ela foi. Aquela fé silenciosa e ousada ativou um milagre. Jesus parou, olhou para ela e declarou: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal.
Essa passagem revela uma dimensão profunda da oração com fé. A fé é o que atrai a atenção de Deus no meio da multidão. Ela tem um som que o céu reconhece, uma vibração que atravessa a eternidade e alcança o coração do Pai. Mas a fé que move o coração de Deus não é isenta de lutas. Ela convive com a dúvida, com o medo, com a espera. A diferença é que ela decide crer, mesmo no meio dessas emoções. Pense em Abraão. Ele recebeu a promessa de que seria pai de uma grande nação, mas os anos passaram e nada acontecia. Ainda assim, ele perseverou. Em Romanos 4, versículo 20, lemos que ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Isso é fé madura. Não a fé que espera ver para louvar, mas a que louva enquanto espera. A fé também nos ensina a orar de maneira mais profunda. Ela não nos leva apenas a pedir, mas a agradecer antes mesmo da resposta. Não é por acaso que Paulo, ao ensinar sobre a oração, escreve: "Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus." Filipenses capítulo 4, versículo 6. Repare que a ação de graças antecede a resposta. Isso porque a fé verdadeira agradece antes do milagre acontecer, porque confia na fidelidade de quem prometeu. Muitas vezes, a ausência de respostas imediatas é o campo onde a fé é forjada. Oramos por cura, e ela não vem. Oramos por provisão, e o recurso demora. Oramos por reconciliação, e o silêncio continua. E é exatamente nesses momentos que a fé deixa de ser teoria e se torna realidade. Porque a fé não é medida pelo número de milagres que presenciamos, mas pela firmeza com que continuamos orando, mesmo quando o milagre ainda não chegou. A fé não exige ver para continuar crendo. Ela continua crendo porque conhece o Deus a quem serve. Quando Jesus disse que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos mover montanhas, Mateus capítulo 17, versículo 20, ele estava ensinando que o poder da oração não depende do tamanho da nossa fé, mas da autenticidade dela. Um coração sincero, que clama mesmo entre lágrimas, que se agarra à promessa mesmo sem forças, que continua crendo mesmo quando tudo parece desabar, esse coração move céus. A oração feita com fé não precisa ser longa, nem bonita. Ela só precisa ser verdadeira e confiante. É por isso que a fé e a oração estão sempre entrelaçadas. Orar é o ato. Crer é a força que sustenta o ato. E quando oramos com fé, até as circunstâncias começam a se alinhar ao propósito de Deus. Porque a fé nos muda, ela nos prepara para o que vamos receber, nos molda para suportar a bênção, nos ensina a esperar com dignidade, a não desistir no meio do caminho, a reconhecer os sinais do cuidado divino mesmo nas pequenas coisas. Portanto, se hoje você está orando por algo que ainda não chegou, se está em um processo onde tudo parece incerto, se já pensou em desistir, ou se a dúvida tem te corroído por dentro, aqui vai uma verdade espiritual que pode reacender sua alma. Deus honra a fé persistente. Ele não é surdo aos seus clamores, nem indiferente às suas lágrimas. Ele está vendo, ouvindo e preparando. A sua oração não está perdida. Ela está sendo ouvida com atenção por um Pai que responde no tempo certo, do jeito certo, pela razão certa. Continue orando, mas acima de tudo, continue crendo. Porque quando a fé se mantém viva, mesmo o impossível se torna apenas mais uma oportunidade para Deus manifestar sua glória. 7. Viver o que se ora. A coerência espiritual que atrai o favor de Deus. Há uma verdade espiritual que muitos ainda resistem em aceitar. A oração só tem poder quando é acompanhada de atitudes coerentes com aquilo que se pede.
Não adianta suplicar por sabedoria e continuar tomando decisões impulsivas. Não adianta pedir paz enquanto se alimenta da discórdia. Não adianta orar por cura interior se recusa a abandonar os hábitos que alimentam as feridas. Deus ouve orações, sim, mas Ele responde com plenitude quando vê que o coração está disposto não apenas a pedir, mas a mudar, a agir, a viver aquilo que se ora. Jesus foi direto e firme ao tratar desse tema. Em Mateus 7, versículo 21, ele declarou: "Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus." Aqui, ele não está desvalorizando a oração, mas ensinando que o reino de Deus não se manifesta apenas nas palavras, mas principalmente nas escolhas. Muitos vivem uma fé de aparência, onde a boca se movimenta em oração, mas a vida permanece estagnada, incoerente, contraditória. A oração, nesse caso, se transforma em ritual vazio, e o céu, em resposta, permanece em silêncio. Viver o que se ora é a essência de uma fé madura. É o momento em que a oração deixa de ser um ato separado da vida e passa a ser a própria vida em movimento. O cristão que compreende isso não apenas fala com Deus, mas também age como alguém que falou com Ele. Ele caminha de modo diferente. Ele trata as pessoas de maneira diferente. Ele faz escolhas conscientes, alinhadas com aquilo que clama em oração. Se ora por mais paciência, começa a exercitar o silêncio diante da provocação. Se pede por cura nos relacionamentos, dá o primeiro passo na reconciliação. Se clama por provisão, aprende a semear com generosidade. Porque sabe que a oração que não gera mudança de atitude é apenas um discurso religioso, e não uma expressão de fé. O bom samaritano, citado por Jesus em Lucas 10, versículos 25 ao 37, é um exemplo eloquente de alguém que vive o que muitos apenas oram. Na parábola, um homem é deixado ferido à beira da estrada. Um sacerdote passa, olha e segue. Um levita faz o mesmo. Ambos, representantes da religiosidade da época, conheciam orações, participavam dos rituais, sabiam a lei, mas diante da dor real não agiram. E então vem o samaritano, alguém considerado marginalizado no contexto social e religioso, e é ele quem para, socorre, cura, carrega, cuida. Ele não apenas rezou pelo próximo, ele fez algo. Ele encarnou a oração em forma de ação. Ele viveu aquilo que o céu espera de nós: compaixão com mãos, misericórdia com atitude, fé com movimento. Essa coerência entre oração e prática é uma marca inconfundível dos verdadeiros discípulos de Cristo. E mais do que isso, é um princípio espiritual que desbloqueia promessas. Em Tiago, capítulo 1, versículo 22, lemos: "Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos." O mesmo se aplica à oração. Não basta ser alguém que fala com Deus. É necessário ser alguém transformado por essa conversa. Porque toda oração verdadeira carrega um convite implícito à transformação. Quem ora por sabedoria será testado em decisões. Quem ora por paciência será desafiado no trânsito da vida. Quem ora por humildade passará por provas que exigirão renúncia do ego. Deus não é mágico, Ele é Pai. E como Pai, Ele nos amadurece com amor e verdade. Viver o que se ora também nos protege contra a hipocrisia espiritual. Quantas vezes pedimos a Deus por uma nova estação em nossas vidas, mas continuamos a caminhar pelos mesmos trilhos de sempre? Dizemos que queremos mudança, mas temos medo de sair da zona de conforto. Suplicamos por um avivamento, mas nos recusamos a perdoar o irmão com quem brigamos há semanas. Essa incoerência é como uma terra seca que rejeita a semente. A oração é lançada, mas não encontra solo fértil para florescer.
O Espírito Santo não se manifesta onde há fingimento, onde há duplicidade, onde a vida contradiz a intercessão. Por isso, ao dobrar os joelhos, pergunte-se: estou disposto a viver o que estou pedindo? Estou preparado para agir conforme a resposta que espero? Se clamo por direção, estou pronto para mudar de rota? Se suplico por transformação, estou disposto a abandonar velhos hábitos? Se peço santidade, estou pronto para renunciar os prazeres que me afastam de Deus? Essas perguntas não são para nos desanimar, mas para nos alinhar. A oração que muda o mundo começa mudando a alma de quem ora. E o mais belo é que, ao viver o que se ora, o cristão se torna uma resposta viva. Já não ora apenas esperando que Deus faça algo. Ele passa a ser um canal pelo qual Deus faz. Ele se transforma num reflexo daquilo que pede. A oração pela paz se manifesta em palavras pacificadoras. A oração por justiça se expressa em ações justas. A oração por cura se encarna no cuidado com os feridos da vida. Esse é o milagre da coerência espiritual. A união entre fé e obras, entre céu e terra, entre palavras e atitudes. Portanto, se você tem orado com fervor, mas ainda não viu o fruto que espera, talvez a pergunta que precise fazer hoje seja esta: estou disposto a me tornar parte da resposta que estou pedindo a Deus? Porque o céu age através de pessoas dispostas. Deus não quer apenas ouvir sua oração. Ele quer te usar como resposta para ela. Ele quer que você viva a transformação que tanto deseja ver. E quando isso acontece, a oração deixa de ser um simples diálogo e se torna uma vida inteira, consagrada à vontade do Pai. 8. O Pai Nosso. A estrutura divina da oração que transforma vidas. Em meio a tantas dúvidas sobre como falar com Deus, Jesus nos deixou algo inestimável. Um modelo perfeito, não apenas de palavras, mas de postura espiritual, de intenção pura e de comunhão profunda. Quando os discípulos, em sua humildade, pediram: Senhor, ensina-nos a orar, Jesus não entregou fórmulas mágicas nem rituais complicados. Ele ensinou o que ficou conhecido como a oração do Pai Nosso. Uma composição breve, mas absolutamente completa. E cada linha dessa oração contém chaves espirituais que, quando compreendidas com o coração, revolucionam a forma como nos comunicamos com o Criador. A oração começa com: Pai Nosso, que estás nos céus. Não é apenas um cumprimento ou saudação. É uma afirmação teológica e emocional profunda. Ao chamarmos Deus de Pai, reconhecemos nossa identidade de filhos, nossa proximidade, nosso acesso direto. Não oramos a um juiz impessoal, nem a uma força cósmica distante. Oramos a um Pai que nos ama, que nos conhece e que deseja se relacionar conosco. E ao dizer nosso, aprendemos que a oração, ainda que íntima, jamais é egoísta. Toda súplica carrega a consciência de que não estamos sozinhos, de que fazemos parte de uma família espiritual maior. A segunda linha, santificado seja o teu nome, nos ensina que a oração deve começar com adoração e não com petições. Antes de pedir, exaltamos. Antes de clamar, reconhecemos quem Ele é. Santificar o nome de Deus é reconhecer sua grandeza, sua pureza, sua majestade. É colocar nosso coração na posição certa, lembrando que estamos falando com o Senhor do Universo. E quando isso acontece, nossa perspectiva muda. Nossos problemas encolhem diante da sua glória. Nossas aflições encontram consolo no seu poder. Começar a oração exaltando o nome do Senhor é como alinhar a bússola da alma. Antes de qualquer direção, sabemos para onde apontar. Depois, Jesus nos ensina a dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é talvez a parte mais desafiadora da oração.
porque aqui entregamos o controle. Aqui, reconhecemos que a vontade de Deus é superior à nossa, que seus planos são melhores, mesmo quando não os entendemos. Orar pelo reino é desejar que a justiça, o amor, a paz e a santidade do céu se manifestem em nosso mundo, começando em nós mesmos. E orar para que a vontade dele seja feita é um ato de rendição total, que exige fé, maturidade e coragem. Porque muitas vezes a vontade de Deus passa por caminhos que não escolheríamos, mas que nos levam onde precisamos estar. Então, passamos à parte da oração que trata da dependência diária. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aqui, Jesus nos ensina a pedir por aquilo que realmente necessitamos, reconhecendo que tudo vem do alto. É um convite à confiança cotidiana, à fé renovada a cada manhã. Ao pedir o pão de hoje, aprendemos a não viver ansiosos pelo amanhã. A oração nos reposiciona no tempo da graça, o agora, e nos ensina que o mesmo Deus que sustentou ontem é fiel para prover hoje. E será suficiente amanhã. Em seguida, Jesus introduz o perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Como já refletimos anteriormente, essa linha carrega uma profundidade espiritual incontestável. Ao pedirmos perdão, assumimos nossa limitação, nossa queda, nossa necessidade de misericórdia. E ao declararmos que perdoamos, assumimos o compromisso de liberar a graça que desejamos receber. É um movimento duplo e inseparável. Não existe oração eficaz sem arrependimento e sem reconciliação. O perdão, tanto o recebido quanto o concedido, é um selo de autenticidade na vida de oração. Por fim, Jesus encerra com o pedido por proteção. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui, reconhecemos nossa vulnerabilidade. Admitimos que não somos fortes o suficiente sozinhos. Clamamos pela presença constante do Pai, nos guiando, nos guardando, nos livrando das armadilhas do inimigo e das fraquezas do próprio coração. Essa súplica final nos mantém humildes, vigilantes e dependentes da graça. Porque mesmo em oração, não estamos imunes à queda. Pelo contrário, a oração é o escudo que nos mantém de pé. O Pai Nosso, portanto, não é apenas uma oração a ser repetida. É um estilo de vida a ser encarnado. É um mapa espiritual, um reflexo de maturidade, um convite à transformação. Quando oramos com a consciência de cada palavra, deixamos de apenas falar com Deus e passamos a caminhar com Ele. Cada frase nos reposiciona. Nos lembra quem Ele é, quem somos nós e o que significa viver alinhados com Sua vontade. Infelizmente, muitos repetem o Pai Nosso de forma mecânica, como um mantra, sem entender a grandeza que essas palavras carregam. Mas quando essa oração é feita com o coração desperto, ela se torna uma das experiências mais poderosas que um cristão pode viver, porque nos leva de volta à essência, nos tira do centro e coloca Deus no lugar de honra. Nos ensina a confiar, a depender, a perdoar, a adorar e a permanecer. Talvez seja esse o momento de resgatar essa oração com reverência. Não como uma tradição vazia, mas como um código espiritual que Jesus nos deixou. E toda vez que orá-la, não apenas repita, permita que cada palavra te transforme. Ore devagar, respire entre os versos, sinta a presença de Deus em cada frase. Porque quando o Pai Nosso é orado com o coração, o céu se aproxima da terra e Deus se aproxima do homem. E 9. Quando a alma aprende a ouvir, a dimensão oculta da oração. A maioria das pessoas, ao pensar em oração, imagina o ato de falar com Deus, expressar pedidos, apresentar lamentos, declarar louvores, clamar por intervenção divina. Mas há uma dimensão da oração ainda mais profunda, muitas vezes ignorada, a arte espiritual de escutar.
Escutar a Deus não é apenas um dom místico reservado aos profetas. É uma prática interior, acessível a todos os que se dispõem a silenciar a mente, a alma e os sentidos para perceber o sussurro sagrado que vem do Espírito. E talvez, entre tantas orações não respondidas, o que esteja faltando não seja mais palavras, mas mais silêncio atento e mais escuta verdadeira. A oração que transforma não é monólogo, é diálogo. Mas para que haja diálogo, é preciso saber parar de falar. Em Eclesiastes, capítulo 5, versículos 1 e 2, lemos: Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Não te apresses com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Aqui, o sábio nos orienta com clareza. A verdadeira reverência inclui saber calar. Saber calar diante de Deus não é sinal de insegurança, é sinal de maturidade espiritual. Porque quem aprendeu a escutar o Pai já não precisa impressioná-lo com palavras. Apenas deseja estar disponível para ouvir sua vontade, seu consolo, sua direção. Jesus nos deu o maior exemplo dessa prática. Em momentos cruciais de sua vida, ele se retirava para lugares silenciosos, não apenas para orar, mas para escutar o Pai. Ele sabia que a força para continuar sua missão não estava apenas em falar, mas em ouvir a voz que confirmava sua identidade, que renovava sua coragem, que revelava o próximo passo. No Getsêmani, no monte, no deserto, em cada lugar de recolhimento, Jesus se colocava na posição de quem ouve. E se o Filho de Deus precisava silenciar para ouvir o Pai, quanto mais nós. Ouvir a Deus, no entanto, exige treinamento. Não é algo automático. Não se trata de ouvir vozes audíveis, mas de desenvolver uma sensibilidade espiritual que reconhece a presença de Deus em meio à vida. Deus fala através da palavra, através da consciência, através de outras pessoas, através da criação e, sim, também através do silêncio. Mas o coração ansioso não escuta, a mente agitada não percebe, o espírito inquieto não discerne. É por isso que muitos dizem: Deus nunca fala comigo, quando, na verdade, o problema está na incapacidade de ficar em silêncio por tempo suficiente para reconhecê-lo. O profeta Elias entendeu isso de maneira marcante. Após vencer uma batalha espiritual no Monte Carmelo, entrou num período de profunda exaustão e confusão. Fugiu para o deserto, escondeu-se numa caverna e ali desejou até a morte. Deus então se revelou a ele, mas não como Elias esperava. O Senhor não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Estava numa brisa suave, num sussurro tranquilo. 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12. Essa cena nos revela um princípio essencial. A voz de Deus não compete com o ruído do mundo. Ela se revela aos que aprendem a discerni-la no silêncio. Escutar a Deus também é um ato de fé, porque exige que você permaneça atento mesmo quando não há resposta imediata. Exige paciência, humildade e, sobretudo, confiança. A escuta é um sinal de que você acredita que Deus tem algo a dizer. E Ele tem. Ele fala, Ele guia, Ele revela. Mas só a alma ensinada a esperar é capaz de perceber. Como disse o salmista: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, versículo 10. É no aquietamento que o conhecimento de Deus se torna pessoal, íntimo, revelador. Muitos cristãos vivem frustrados espiritualmente porque oram, clamam, pedem, mas não escutam. Eles falam, se levantam e seguem com suas decisões, sem esperar pela resposta divina. Mas como tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus sem escutá-lo? Como discernir os tempos, os caminhos, os riscos, as escolhas? Se não aprendemos a ouvir, a escuta espiritual não é luxo, é sobrevivência para quem deseja caminhar segundo o Espírito.
E é por isso que a oração que inclui escuta não apenas traz respostas, ela forma discernimento. Ao longo da Bíblia, vemos que os grandes homens e mulheres de Deus não eram apenas oradores eloquentes, mas ouvintes atentos. Moisés ouviu Deus da sarça, Samuel ouviu Deus ainda menino, Maria ouviu o anjo e guardou suas palavras no coração. Paulo, antes de pregar com poder, passou anos escutando no deserto. Todos eles entenderam que ouvir precede agir e que a oração que escuta é a que prepara o caminho para a obediência. Portanto, se sua vida de oração tem sido marcada apenas por palavras, talvez este seja o momento de adicionar um novo ritmo, o da escuta. Separe um tempo, não para falar, mas para ouvir. Leve um caderno, anote o que sentir, perceba o que Deus está sinalizando no seu coração. Às vezes ele não responde com frases, ele responde com uma paz profunda, com uma convicção inesperada, com um impulso suave na direção certa, com uma luz interior que dissipa a dúvida. A alma que aprende a escutar em oração amadurece. Ela não se desespera com o tempo, não exige respostas instantâneas. Ela confia, ela espera, ela permanece. Porque quem escuta Deus com frequência não se perde com facilidade. E quanto mais você escuta, mais sensível se torna a presença dele em cada aspecto da vida. Oração, então, deixa de ser um esforço e se torna um estado permanente de comunhão com o céu. 10. A oração que transforma. Não é o mundo que muda, é você que se torna outro. Muitos buscam a oração como um instrumento de mudança do exterior. E, de fato, orar pode mover circunstâncias, curar enfermidades, abrir portas, reverter diagnósticos. Mas o maior milagre da oração não é o que acontece ao redor, é o que acontece dentro. A oração genuína, persistente, diária, cheia de fé e humildade, tem o poder de reconstruir o interior do homem, mudar a maneira como ele vê o mundo, como se vê a si mesmo e como vê a Deus. Porque, acima de tudo, orar é se expor à presença de Deus. E ninguém entra nessa presença com sinceridade e sai do mesmo jeito. Esse é o segredo que muitos ainda não compreenderam. A oração, quando feita com entrega e perseverança, desintegra o velho homem e dá espaço ao novo. Aos poucos, sem perceber, o coração vai sendo purificado. As feridas vão sendo tratadas. As respostas que tanto ansiávamos perdem importância, porque começamos a perceber que a verdadeira bênção não é o que recebemos, é quem estamos nos tornando. Paulo compreendeu essa verdade com profundidade. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, ele escreve: Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Essa transformação é contínua, progressiva, silenciosa. E ela acontece na oração, não nas orações ocas, de palavras decoradas, mas nas orações sinceras, cheias, de silêncio, de escuta, de luta interior, de lágrimas, às vezes inexplicáveis. São nesses momentos de exposição vulnerável ao Espírito que o caráter de Cristo vai sendo impresso em nós e a verdadeira identidade espiritual começa a emergir. O próprio Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, orava constantemente. E não era por fraqueza ou falta de fé. Era porque sabia que a oração é o lugar onde a alma se alinha ao céu, onde a vontade humana é submetida à divina, onde o coração se torna terreno fértil para o reino. A oração é o Getsêmani, diário da alma, o lugar onde dizemos: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E essa frase, embora simples, carrega uma das maiores forças espirituais que existem. Ela é o rompimento com o ego. É o grito de um espírito que se rende. É o nascimento de um homem novo. Muitos cristãos permanecem anos orando por bênçãos, mas continuam os mesmos.
E não porque Deus não esteja ouvindo, mas porque se recusam a permitir que a oração os transforme. Falam com Deus esperando que o mundo mude, mas não percebem que Deus está esperando que eles mudem primeiro. É por isso que algumas orações não têm resposta, porque o coração que ora ainda não está preparado para receber o que pede. E Deus, em seu amor, prefere adiar o milagre do que concedê-lo a alguém que não foi moldado para sustentar a bênção. A oração que transforma é aquela que começa pedindo por algo e termina descobrindo que o maior tesouro já foi encontrado: a presença de Deus. Porque quando a alma descobre o prazer da intimidade com o Pai, os clamores se tornam menos urgentes e a comunhão se torna mais preciosa. Orar passa a ser descanso, não esforço. Confiança, não desespero. Alegria e não apenas súplica. E é nesse estado de intimidade que o Espírito Santo começa a operar com liberdade, limpando o que precisa ser limpo, curando o que precisa ser curado, libertando o que precisa ser liberto. Davi, homem segundo o coração de Deus, tinha plena consciência desse processo. Seus salmos são orações que revelam esse caminho. No Salmo 51, após seu pecado ser confrontado, ele não clama por restituição imediata ou pela preservação do trono. Ele clama: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito reto. Salmo 51, verso 10. Essa é a oração de quem entendeu que a verdadeira transformação não acontece no trono, nem nas circunstâncias, mas no coração. Quando o coração é renovado, tudo muda, mesmo que o mundo permaneça o mesmo. É por isso que muitos que oram com profundidade começam a ver o mundo de forma diferente. Eles passam a perceber sinais onde antes havia silêncio. Começam a encontrar paz onde antes havia inquietação. Passam a reagir com sabedoria onde antes se exaltavam. E tudo isso não porque algo mágico aconteceu fora, mas porque algo santo aconteceu dentro. Esse é o fruto verdadeiro da oração contínua. O cristão não precisa de reconhecimento público, nem de aplausos. Sua transformação silenciosa é vista pelos céus. E o Pai, que o vê em secreto, o recompensa com maturidade espiritual, discernimento e paz. Por fim, é importante entender que a oração transformadora não é um evento, é um processo. Não se trata de uma oração específica, mas de uma vida que ora. A transformação não acontece em um único clamor, mas em uma constância de entrega. E mesmo quando não se vê progresso visível, a alma que ora está sendo moldada. Como o barro nas mãos do oleiro, ela é apertada, girada, moldada, até que se torne vaso útil nas mãos do Criador. Portanto, se você ainda não viu os frutos da oração, não desista. Talvez o maior milagre esteja acontecendo agora, em silêncio, sem alarde. Deus está te transformando. E quando o coração estiver pronto, a resposta virá. Mas você já terá sido tão moldado que talvez nem peça mais o que pedia no início. Porque entenderá que a maior resposta à sua oração foi ter se tornado alguém que caminha com Deus de verdade. Conclusão: quando a oração se torna um encontro, sua vida nunca mais será a mesma. Se você chegou até aqui, permita-me dizer algo com toda a sinceridade. Você não é qualquer um. Você é alguém que escolheu permanecer. Alguém que, em meio a tantos ruídos do mundo, decidiu escutar a voz de Deus. E essa decisão, por mais simples que pareça, revela algo poderoso sobre você. Existe um anseio verdadeiro na sua alma, por mais de Deus, por profundidade, por transformação real. E é justamente esse anseio que o Espírito Santo honra. Hoje, juntos, desvendamos os segredos que a Bíblia nos revela sobre como devemos falar com Deus e sobre os erros que, muitas vezes, cometemos sem perceber. Aprendemos que Deus não se impressiona com repetições vazias, mas se move diante de um coração sincero.
que Ele não está à procura de palavras belas, mas de almas quebrantadas. Descobrimos que o perdão não é opcional, mas o alicerce da oração que toca o céu. Que a fé não é uma emoção, é uma decisão diária de crer, mesmo no silêncio. Que o silêncio não é ausência de Deus, é espaço para escutá-lo. Que orar é mais do que pedir, é viver. Que orar não é manipular o céu, é se render à vontade do Pai. Que o milagre mais extraordinário não acontece do lado de fora, mas dentro de quem ora. E agora, no final dessa jornada, uma pergunta ecoa com força no seu espírito. E agora? O que você vai fazer com tudo isso? Porque o verdadeiro fruto deste vídeo não está em você se emocionar, nem em você apenas aprender, mas em você decidir. Decidir transformar sua vida de oração, decidir abandonar as máscaras, decidir perdoar, decidir silenciar, decidir ouvir, decidir confiar, decidir viver aquilo que pede, decidir voltar para o seu lugar secreto e começar de novo, ou continuar com mais consciência, com mais profundidade, com mais verdade. Talvez até hoje sua oração fosse superficial, automática, baseada no medo ou na religiosidade. Mas, a partir de agora, isso pode mudar. Você está diante de uma escolha espiritual. Continuar orando como antes ou permitir que a oração se torne um verdadeiro encontro com o Deus vivo. E quando esse encontro acontece, nada permanece igual. O desespero dá lugar à paz. A dúvida se curva diante da fé. A ansiedade é silenciada pelo descanso. E mesmo que as circunstâncias ao redor ainda não tenham mudado, você já não é o mesmo. Porque agora você entendeu. Oração é mais do que falar com Deus. É andar com Ele todos os dias. E por isso eu quero te fazer um convite especial. Comente aqui embaixo a frase: Deus, transforma minha oração e minha vida. Escreva isso como um selo de compromisso, como uma aliança pública com o céu, como um passo de fé para marcar essa nova etapa da sua jornada. Eu estarei lendo cada comentário e quero orar por você. Sim, por você que chegou até aqui, você que decidiu ir até o fim, que abriu seu coração, que deixou o Espírito Santo te confrontar, consolar e restaurar. E se este vídeo falou ao seu coração, se você sentiu que Deus te tocou, não guarde isso só para você. Curta este vídeo agora mesmo e compartilhe com alguém que precisa aprender a orar de verdade. Quando você faz isso, o algoritmo do YouTube entende que essa mensagem é importante. E ele passa a mostrar esse vídeo para outras pessoas que estão sedentas como você. Gente que está orando sozinha sem saber se Deus ouve. Gente que precisa dessa palavra. E você pode ser instrumento de Deus para isso. Basta um clique, um gesto simples, mas com um impacto eterno. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Não apenas para acompanhar conteúdos como este, mas para permanecer conectado à palavra, à oração, à presença. Muitos que nos acompanham não têm igreja perto ou não conseguem participar como gostariam. Este canal tem sido para muitos uma extensão do altar, uma tenda de oração, um lugar onde o céu fala e o coração responde. E ao se inscrever, você nos ajuda a continuar levando essa missão adiante. Uma alma por vez, uma oração por vez. Agora, antes de sair, quero te pedir algo muito especial. Fique em silêncio por alguns minutos. Sim, não pause o vídeo ainda. Não vá para outro conteúdo. Deixe a música de fundo tocar. Respire fundo. Feche os olhos. Sinta. Talvez seja nesse silêncio que Deus comece a falar com você. Talvez agora, sem mais palavras, você finalmente escute o que esperava há tanto tempo. Diga algo ao Senhor em pensamento, um agradecimento, um louvor, um simples eis-me aqui. Deixe que a paz do Espírito Santo envolva seu espírito, porque neste momento não é o vídeo que está acabando, é o céu que está se abrindo, e o Deus que te ouviu o tempo todo
agora está te respondendo em silêncio, em paz, em amor.